Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rita de Cássia Crimes e Mistérios. Peço desde o início que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem aqui os seus comentários e se caso você gostar desse tipo de conteúdo, deixe a sugestão aqui embaixo sobre um caso que você acha interessante para que eu possa pesquisar e falar desse caso aí para vocês. Digo eu que é um relato verídico, né? E algumas pessoas pediram para que eu contasse mais esse tipo de relatos sobrenaturais e aconteceram realmente muitas coisas aí, né, que cercaram a minha infância e o lugar que eu vivi uma boa parte da minha vida. Você que está chegando aqui agora, nosso canal é de True Crime, o grande foco dele é de crimes reais, mas a gente também sempre pega algumas coisas relacionadas ao sobrenatural e a mistérios, que são temas que eu também acho bastante interessante. Qualquer dia eu faço uma, não sei como chamava, gente, tag, sei lá o que, de alguns fatos sobre mim, aí vocês vão entender por que eu gosto tanto desses títulos, vamos falar assim, né? Mas vamos lá. O meu pai, aí, quem não sabe também, ele trabalhou muitos anos numa igreja chamada Santa Rita de Cássia, daí vem meu nome, no Pari, aqui no centro de São Paulo. Quando eu nasci, ele já trabalhava lá. E era um lugar que, gente, era muito interessante porque acontecia muitas coisas bizarras. E que às vezes a gente pensa que é coisa da nossa cabeça, mas não é. Não é. Só se fosse realmente um surto coletivo lá dentro e tem uma... Nossa, só eu começar a contar a história sobrenatural, começam a bater aqui, né? Aí é humano batendo porta de carro mesmo. Mas vamos lá. Eu morei em duas casas dentro da igreja Santa Rita. Uma casa eu morei de 96 a, se não me engano, a 2000. E a outra de 2000 até, não lembro, 2010, foi o ano que eu saí de lá, acho que por aí. Meu pai aposentou e mudou, né? Mas enfim, nessa primeira casa, quando a gente se mudou para lá, era uma casa pequena, uma casa antiga, igreja muito antiga. Nós tínhamos realmente que adentrar ali a igreja para chegar na minha casa, tanto ela como a outra que eu morei. Os primeiros dias eram assim, galera, bem tranquilos, tá? A gente estranhava muito silêncio, porque a gente não tinha vizinhos, tudo mais. Até que um dia, eu me lembro que minha irmã e eu, nós estávamos nos preparando para dormir, eu ainda dormia junto com a minha irmã, nós dividíamos o mesmo quarto, e a gente começou a ouvir um barulho de alguém suando o nariz ali próximo. Essa primeira casa, ela era um sobrado, aí tinha a nossa casa, tinha os outros cômodos, eu não lembro exatamente o que era embaixo, e tinha um tanque, já numa área aberta. E que não fazia parte da minha casa, tá? Minha casa ficava nesse sobrado e tinha uma entrada independente. Tudo bem. A primeira coisa que veio na minha cabeça alguém ficou trancado. E minha irmã também, alguém ficou trancado. E ali, quando a gente se levantou para ir pro quarto do meu pai e da minha mãe avisar que tinha, às vezes, alguém ali preso, tal, pode acontecer. A pessoa às vezes assustada, tava chorando. Não tinha ninguém. A gente abriu assim a janela, né? Minha irmã abriu a janela e eu fui chamar meu pai, na verdade. Não tinha ninguém. A minha irmã já era, assim, mais assustada. A minha irmã mais velha fechou a janela, tudo, e ficou na dela. Fomos deitar. Daqui a pouco a gente começou a escutar alguém jogar água no rosto com a torneira. Sabe quando vocês ligam a torneira? No máximo. E um barulho. Aí... Lá vai, só que dessa vez fui eu. Olhei para a janela, não tinha nada. A gente fechou a janela e foi dormir. No dia seguinte, a gente não tinha comentado nada com os meus pais. Mas a minha mãe veio, gente, vocês estão com a torneira ligada e fazendo barulho, aquele horário da noite? Aí a gente falou pra minha mãe, não era a gente. Minha mãe, como assim? Aí a gente explicou pra minha mãe. Minha mãe, de princípio, pensou que era brincadeira. Mas tudo bem. Até que isso começou a ser muito corriqueiro. Era raro uma noite que a gente não escutasse isso. Um nariz sendo assoado, até que diminuiu um pouco, mas volta e meia aparecia.
Sabe quando alguém tá chorando e tá com o nariz muito cheio? Então, muito congestionado, né? Mas o que era muito corriqueiro era essa torneira ligada. E era assim, gente. Começava a partir da meia-noite e não passava das 3 horas da manhã esse barulho. Tudo que a gente já tava até se acostumando. Tava fazendo parte já do nosso cotidiano. O meu pai, ele tinha um sono mais pesado, mas ele escutava também. Enfim, todo mundo ouvia. Até que um belo dia, meu pai já trabalhava lá há muitos anos, tudo. Ele estava conversando com umas pessoas que também já frequentavam, no caso, a igreja há muito tempo, já eram paroquianos ali há muito tempo, pessoas que cresceram no bairro. E meu pai contou que muitas vezes a gente escutava algumas coisas muito bizarras ali. E essa pessoa contou que é uma mulher, não vou falar o nome dela aqui, ela contou pro meu pai que ela era criança, em meados ali dos anos 60 e tudo mais. E que na casa que nós morávamos tinha uma mulher que era muito ruim. Muito ruim, muito ruim. E para quem sabe, essas regiões ali do centro de São Paulo, as pessoas eram muito pobres e não tinham água em casa. E a igreja tinha água, então essa mulher, o que ela fazia? Que morava na nossa casa, não sei se ela tomava conta da igreja, não sei. Ela pegava e passava corrente com o cadeado ao redor das torneiras para que as pessoas não pudessem pegar água na própria igreja. Ela era muito ruim, muito ruim. Então, muita gente na época tinha criança com sede, as pessoas também ficavam com sede, e ela sem nenhum tipo de remorso. Tudo bem. Até que essa mulher alcança aí uma idade mais avançada e falece. E ela foi velada no quarto que era o quarto da minha mãe. E tem a cereja do bolo que eu já conto pra vocês, que era o quarto da minha mãe. E o que acontece? A mulher estava sendo velada, um caixão, aqueles caixões de uma qualidade bem inferior do que a gente encontra hoje, que essa mulher também não era rica, tá? E, gente, essa menina relata, essa mulher relata, na época ela era uma menina, que começaram a sentir um cheiro de queimado, só que eles não sabiam de onde vinha. Era um dia de verão, assim, também, mas eles não sabiam, o cheiro ia se alastrando, tudo. Quando eles olharam, eles viram que o caixão, com aquele material bem inferior, estava pegando fogo. E tava correndo fogo muito rápido ali, né? Se alastrando no caixão. O que eles fizeram? Eles correram, me lembro que tinha um banheiro assim do lado, para pegar água e não saía água da torneira. Foram em todas as torneiras que tinham de dentro da casa, não saíam. Não saía, aliás, até que eles desceram. Esse tanque que essa mulher embaixo colocava ali, os cadeados, né? Para ninguém pegar água, vai sair água de lá. Abriram a torneira e não saiu uma gota de água. A população que estava ali velando essa mulher, falaram que ficaram muito assustadas, porque o caixão foi incinerado muito rápido, o fogo comeu ali muito rápido e não tinha mais o que fazer. Quando não tinha mais o que fazer, já estava totalmente carbonizado, não tinha mais como salvar, eles ouviram um barulho de água caindo das torneiras. Vocês acreditem ou não, essa mulher contou a história desse jeito pro meu pai. E o meu pai depois passou pra gente, e meu pai, eu me lembro que ele chegou em casa assim. Não sabia se acreditava ou sabia que tinha muitos fundamentos também, porque o quarto da minha mãe, ele tinha umas manchas de queimado no chão, com casa antiga, gente. E a gente não sabia o que eram aquelas manchas. Várias vezes minha mãe, muito zelosa, ia lá, limpava e tal, e aquele negócio não saía. Sabe aqueles pisos antigos? Eu não sei o material, mas aqueles pisos bem antigos, material assim, e não saía aquelas manchas. E aí a gente começou a ligar os pontos. Qual foi o conselho que essa senhora já deu pro meu pai? Essa senhora contou a história. Seu Pedro, todo mês manda celebrar uma missa para todas as almas. Já que ela não recordava o nome dessa mulher inteiro e tudo mais. Eu também não vou ficar expondo o nome, porque de repente tem algum familiar, alguém, e a nossa intenção não é essa. Quando meu pai começou a mandar com uma certa frequência a celebrar missa para essa mulher, na Santa Rita não tinha missa todo dia, mas ele sempre dava um jeito em outras igrejas. Gente, o barulho desapareceu. O barulho desapareceu. Aí eu me lembro que nós ficamos cerca de um ano naquela casa e depois nós fomos para uma outra casa. Também dentro da igreja aqui. Não era muito longe algumas coisas que nós ouvíamos lá. Mas, e víamos também,
mas esse barulho em específico, ele parou. Provavelmente era aquela alma, ela estava presa ali. Ela estava presa ali e posso estar falando besteira, mas a água era um alívio para aliviar o corpo pegando fogo. E não saiu água porque ela negou água para muita gente que tinha sede. Não sei se vocês acreditam ou não, eu acredito. Eu ouvi muitas noites esse tanque sendo aberto e quando a gente colocava a cabeça assim do lado de fora para ver, não tinha nada. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa história? O pessoal sempre pergunta para mim, Rita, você prefere passar a noite dentro de uma igreja ou dentro de um cemitério? A gente prefere passar a noite dentro de um cemitério, porque olha, eu acredito que dentro das igrejas as almas elas vão realmente pedir ali a salvação, né? Mas enfim, acreditando ou não, esse relato é passado como real aí há muito tempo. E os paroquianos mais antigos sabem de muitas outras histórias. Se vocês gostam desse tipo de comentário, desse tipo de vídeo, aliás, tipo de comentário, vocês não comentaram ainda. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, falem aí pra mim, deixa nos comentários, curte, compartilha com quem gosta desse tipo de conteúdo. Se você já passou por alguma situação parecida, deixa aqui pra mim, que eu vou gostar muito de saber. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra vocês e até a próxima.